Capítulo 3. A pecuária. O gado bovino introduzido na Bahia por Tomé de Souza foi utilizado na colônia para alimentação, transporte e tração, funcionando como economia secundária. A pecuária esteve ligada durante o século XVI e XVII à agricultura tropical e, durante o século XVIII, à mineração. A pecuária possibilitou o aproveitamento da mão de obra disponível do índio e do mameluco com remuneração, os quais se adaptaram ao trabalho do pastoreio. Pela característica do trabalho do vaqueiro, que tem de percorrer longas distâncias a cavalo, não era possível usar escravos que provavelmente fugiriam abandonando os animais ou levando-os junto. Dessa forma, todo o trabalho ligado à pecuária era feito por homens livres que recebiam determinado pagamento pelo serviço realizado. Os vaqueiros, homens responsáveis pelos animais, recebiam como pagamento uma cria a cada 4 bezerros nascidos e acertavam contas com o fazendeiro a cada 5 anos. Os vaqueiros acabavam formando pequenos rebanhos de sua propriedade e, muitos deles, partiam para a criação de sua própria fazenda de gado. Com as novas fazendas, maior expansão territorial, maior conquista e avanço em direção ao interior, a pecuária, que nasceu ligada à necessidade de os engenhos, tornou-se a atividade autônoma que se justificava economicamente. Os auxiliares dos vaqueiros, denominados fábricas, eram pagos com dinheiro e o pagamento tanto poderia ser mensal como anual. Os fábricas dificilmente tornavam-se criadores, pois o que recebiam era insuficiente para adquirir um novilho e começar um rebanho. No caso do vaqueiro, o acerto era feito em animais por 2 motivos. Primeiro, para que ele cuidasse bem do rebanho, que quanto mais crescia, maior lucro lhe daria na hora de acertar. Segundo, para coibir o roubo do rebanho, pois, como já foi dito, os animais eram criados soltos e percorriam grandes extensões de terra que o dono da fazenda não podia fiscalizar. Ele, então, precisava contar com a fidelidade dos seus vaqueiros e a melhor forma de conseguir isso era torná-los seus sócios. O mesmo não precisava ser feito com as fábricas, porque eram o tempo todo fiscalizados pelos vaqueiros. Contando com a grande extensão territorial e não contando com a concorrência metropolitana, a pecuária pôde se desenvolver e se constituir num importante fator de ocupação territorial dos sertões do Nordeste, do Vale do São Francisco, do Piauí e do sul da colônia. A expansão da pecuária pelos sertões do Nordeste decorreu da próxima expansão da agricultura açucareira. Assim, para reservar o crescimento da produção açucareira e também da pecuária, Portugal resolveu separar as duas atividades, proibindo a criação de gado na faixa litorânea. O gado adentra então o interior, o vale do Rio São Francisco e Piauí, onde encontra pastagens e salinidade natural. Nessas regiões se estabelece uma intensa exploração da pecuária, que abastece o litoral açucareiro, séculos XVI e XVII, e a região mineradora, no século XVIII. A expansão da pecuária para o sul da colônia deu-se após a destruição das missões jesuíticas do Paraná-Paraguai pelas bandeiras de preação. O gado, que era criado nas missões, se evade para o sul, onde encontrando excelentes pastagens, se desenvolve livremente. Atraídos pelos rebanhos paulistas, deslocam-se em direção ao sul a fim de se apropriarem do gado, pois, por esse tempo, o rápido povoamento da região mineira transforma-a num mercado consumidor de serviços e produtos variados, entre os quais ocupam um lugar importante os animais de transporte, o couro e a carne. Dessa maneira, as gerais agem como um fator de estímulo ao desenvolvimento de um setor econômico na região do Rio Grande do Sul, baseada de início no simples aproveitamento da vacaria. Os rebanhos dispersos e semi-selvagens, constituídos aos poucos unidades criadoras e mercantis, o que possibilitou a integração física, econômica e política da região sul no conjunto da realidade colonial. Na gravura de Depré, vê-se o abate do gado na região sul do Brasil durante o século XVIII. O gado dessa região é oriundo, em grande parte, das missões
destruídas pelos bandeirantes do século XVII. O charque obtido nessa época era exportado para Portugal, para Minas Gerais.